Olá, paz do Senhor. Acompanhe agora mais uma mensagem da série Todavia exaltarei e me alegrarei no Senhor. Todavia, exaltarei e me alegrarei no Senhor. Regozijarei no Senhor. Nós temos motivos de sobra para isso. Em todo tempo. A começar pela vida que o Senhor tem nos dado. Por esta vida que não é nossa, é dele. Então, a começar da vida, nós devemos exaltar e glorificar ao nosso Deus. Temos muito a aprender com o nosso Deus. Coisas tremendas aconteceram e hão de acontecer ainda. Basta nós permanecermos na sua presença, que o Senhor fará ainda grandes coisas. Devemos reconhecer a cada dia os seus feitos, que são maravilhosos. É tremendo aquilo que o Senhor tem feito. Se você olhar para a vida, é algo maravilhoso. Como um ser permanece em pé, como que ele respira, como que ele vive. Se você começar a imaginar tudo isso, nós não vamos entender, a não ser quando nós meditamos nessa palavra e o Senhor revela para nós que foi Ele quem criou todas as coisas. Devemos exaltar e glorificá-lo pelo que Ele tem feito, mas principalmente pelo que Ele é em nossas vidas. Eu creio que uma das piores coisas para Deus é quando nós não reconhecemos aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele é em nossas vidas. Então nisso nós devemos em todo tempo reconhecer quem é Deus e o que Ele é para nós. Nós devemos reconhecer isso. Abra a palavra do Senhor em Abacuque 2, do 18 ao 20. Porque essa palavra ela foi baseada neste livro. É maravilhoso aquilo que o Senhor tem feito, que a cada dia Ele tem mostrado algo, a cada dia Ele tem feito algo diferente. Porque a sua palavra, ela se renova a cada dia. Quando você medita na palavra do Senhor, ela tem algo novo da parte do Senhor. E diz assim, em Abacuque 2, do 18 ao 20, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor se faz presente neste lugar. É onde nós nos reunimos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós saímos com uma palavra nova, uma palavra diferente. Uma palavra que vem ali de encontro, às vezes, para as nossas necessidades. Ainda que você adentre este lugar e você não ouça aquela palavra que você queria, que você estava precisando. Absorva aquilo que Deus tem na noite, no dia em que você está neste lugar. Porque tudo é de proveito desta palavra. Essa palavra, quando ela é ministrada, tudo você aproveita. Aquilo que sai muitas vezes da boca do homem, não direcionado por esta palavra, não vindo desta palavra, é perigoso. Mas quando é lida esta palavra, creia, absorva. A imagem ou as coisas criadas são reverenciadas por quem as criou. Mas elas nunca vão reconhecer quem as criou ou quem as formou, porque elas não têm vida. Agora nós
temos vida. Nós temos um Deus todo-poderoso que criou tudo, inclusive a cada um de nós. E nós podemos reverenciar esse Deus. E nós devemos reverenciar este Deus. Nós devemos exaltar este Deus. Porque Ele que nos formou. A palavra em Romanos, não precisa abrir. Romanos 11:36 diz assim. Vocês já sabem. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Glórias a Deus. Podemos exaltar, glorificar e nos alegrar nele e com tudo o que ele é. Você reconhece isso? Será que você pode reconhecer isso? Será que você entende isso? Que Deus criou todas as coisas e tudo lhe obedece. É o mesmo que te formou e que te guarda e nada pode te tocar sem a permissão dele. Algo tremendo isso, amados. Quando nós começamos a meditar, nós entendemos isso. É muito forte. Se você for ver isso aí, muitos vão dizer que é uma coisa de louco. E é verdade, se você ver, são coisas de louco, mas é loucura para aqueles que estão no mundo. Para aqueles que não creem nesse Deus. Aí é loucura sim. Mas aqueles que conhecem, aqueles que creem nesse Deus, sabem o que Deus pode fazer. Aqueles que creem, aqueles que têm meditado nesta palavra, no que Deus tem feito, que Deus formou todas as coisas e criou o homem. É algo maravilhoso quando você começa a meditar e você enxerga isso. E Deus, Ele não dá conta dos seus feitos. Ele faz e Ele não precisa dar conta daquilo que Ele fez. Ele não precisa falar a cada um de nós. Basta nós aceitarmos aquilo que Deus faz por nós. E diz a palavra do Senhor também em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Ela fará aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer que ela vai fazer. Ele continua dizendo: e prosperará naquilo para que enviei. É Ele. Ele lança a sua palavra e é a vontade dele que vai ser feita. Não somos nós que vamos mudar isso. Nós não temos essa capacidade. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele muda todas as coisas. Porque foi Ele quem nos trouxe esta noite neste lugar. Foi Ele quem nos trouxe a presença de Deus. Foi Ele quem mudou as nossas vidas. Através da sua palavra. Então não é homem. Não é homem. O homem não consegue. E agora mais uma pergunta para nós. Será que nós conhecemos a força do nosso Deus? Será que nós conhecemos? Nós temos uma pequena noção dessa força. Mas nós não conhecemos totalmente o que Deus pode fazer. Sabemos só que ela é muito grande. Ela não tem limites. Vá um pouquinho mais para frente, em Abacuque 3, a partir do versículo 2. Vire uma página da tua Bíblia. E nós vamos saber isso a partir do 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Isso nós devemos fazer sempre. É quando nós ouvimos a palavra do Senhor. É quando nós abrimos esta palavra. E nós começarmos a meditar. É temer, mas não é ter medo. É temer a esse Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos e notifica
Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os seus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram sua palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam, e as suas moradas andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste os seus próprios cajados, a cabeça dos seus guerreiros. Eles se acometeram, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou com podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me farás andar sobre os pés e me farás andar sobre as minhas alturas, e sobre os meus instrumentos de música. Amados, esse Deus que formou todas as coisas, a força desse Deus é imensa. Nós não temos como falar sobre esta força. Nós não podemos falar que é uma força tal, porque nós não sabemos. Sabemos que ela é interminável. Sabemos que ela é muito grande. Sabemos que Ele pode fazer, e Ele não dá conta. Ele não dá conta dos seus feitos, porque Ele é Deus, e Ele criou todas as coisas. Deus, e como falamos, que muitos falam que é loucura, porque eles imaginam o seguinte: de um Senhor,
de uma criança que nasceu de uma virgem, gerada pelo Espírito Santo. Como pode esta criança ser Deus? Como pode esta criança, como ela cresce? Ali o Senhor Jesus, caminhando, falando da sua palavra, falando das obras do Pai, daquilo que o Pai quer para as nossas vidas, ministrando, pregando a salvação. E esta criança que nasceu pequenina, que não tinha nem lugar, foi colocada ali numa manjedoura. E ali depois, o Senhor, quando adulto, foi crucificado. E através da sua morte de redenção, alcançar a todos. E vem a salvação. Como pode isso? Como pode um homem, como nós, de carne, fazer tudo isso? Então esta palavra para muitos, para aqueles que não creem, ela é loucura. Ela é loucura. Mas para nós não, porque nós compreendemos o porquê desta palavra. O porquê o Senhor veio, para que o Senhor veio, para que vidas fossem salvas, para que vidas se entregassem ao amor do Senhor, pelo amor desta palavra, por resgate das nossas vidas. E muitos não compreendem. Em Filipenses, abra a palavra do Senhor. Filipenses 3. Filipenses 3, a partir do 7, diz assim: mas, Paulo dizendo, o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver, de alguma maneira eu possa enxergar a ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas sejam sujeitas somente a Ele, porque Ele criou todas as coisas. Ele nos criou para o louvor dEle, para glorificarmos a Ele. Não tem outro objetivo. Não tem outro. Ele não nos criou para que nós viéssemos a esta terra para nós adquirirmos coisas. Ele não nos criou para isso. Alguns, e eu creio que a todos nós, Ele tem dado chance. Ele tem dado oportunidade, dia após dia. Muitos têm tido oportunidade, falado que têm tido oportunidade somente quando nasce de novo, não do novo nascimento, que diz na palavra. Mas muitos, quando passam à beira da morte, desta morte aqui na terra mesmo, quando muitos são acometidos de algo, ou Deus livra ali de uma doença, ou Deus livra ali de um acidente, muitos falam: eu nasci de novo. E pensam que Deus livrou somente para ter mais um tempo nesta terra, simplesmente. Não. É mostrando que Ele é Deus. É que Ele pode fazer isso. E Ele fez isso para mostrar para você, para que é para você continuar glorificando, exaltando o nome dEle. Não tem outro objetivo. Muitos até entendem isso, começam a dar valor àquilo que Deus tem falado, a sua palavra. E muitos precisam passar às vezes por isso. Muitos precisam passar. Muitos não entendem às vezes o porquê passaram por isso. E depois que passam, e essa palavra alcança, daí começam a entender o porquê disso. Mas nós não precisamos passar para entender isso. E nós vemos isso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus já tem nos livrado bem antes de tudo isso. E o Senhor continua nos ensinando. Abra a palavra do Senhor em João 7. Do 15 ao 18. E a vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem o Pai, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós buscamos esta palavra, nós começamos a conhecer ao Senhor. Nós começamos a conhecer quem é o Deus ao qual nós servimos. E sabemos, como dissemos no início, quem é esse Deus. O que Ele pode fazer, quão grande é a sua força. Então você conhece o Senhor. Você conhece Deus. Você conhece o Senhor Jesus.
Você conhece o Espírito Santo de Deus. Quando nós conhecemos, nós começamos a glorificar ao Senhor. Nós entendemos o porquê Ele veio. A grandeza desse Deus é imensurável. E prosseguindo, volte a palavra do Senhor em Isaías 40. Isaías 40, a partir do 12, diz a palavra do Senhor. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Nós começamos a conhecer a grandeza de Deus. O tamanho desse Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho? Para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, e como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. Amados, não é que o Senhor está se desfazendo de nós, dizendo aqui neste versículo, que nações são como nada perante Ele, e considera-as menos do que nada. Não é isso, é que Deus é grande, Ele está mostrando a sua grandeza, o que é para Ele fazer algo para as nossas vidas. É isso que Ele está dizendo. Ele está no seu alto e sublime trono. Então, para Ele fazer algo pelas nossas vidas, é muito pouco. Ele faz. Ele faz. Então Ele não está se desfazendo das nações. E continua dizendo: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que ou comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata funde para ela. O empobrecido não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não atentasse para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus, e como cortina os desenrola, como tenda para neles habitar. Ao tamanho deste Deus que você serve. Olha a grandiosidade desse Deus que você serve. E muitos não têm entendido. Muitos têm os seus olhos com uma venda, e não têm entendido o tamanho deste Deus. E continua dizendo a palavra do Senhor. Presta atenção no versículo 25 e 26. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai
levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem as chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Eu anotei aqui, este mesmo versículo 25, 26, eu achei que ficou melhor o entendimento na NVI, que diz assim: com quem vocês vão me comparar? Quem que se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olham para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo seu nome. Todas chama pelo seu nome. É este Deus. Tão grande, continua dizendo, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele põe em ordem as estrelas. Nós, amados, quando olhamos para o céu, quando nós vamos em um lugar que é escuro, num sítio, num lugar retirado, onde não há ali uma luz da cidade, porque aqui nós vemos um pouco só, ali nós vemos muito mais, ali é só o que os nossos olhos contemplam, é só o que os nossos olhos podem ver. Agora você imagina o quanto ainda nós não podemos ver, e Deus conhece cada uma pelo nome, e Ele a chama com o seu exército, e coloca ali pelo nome de cada uma, e cada uma que Ele chama, nenhuma falta, amados. Todas se colocam presentes diante dEle. Este é o Deus ao qual nós servimos. Este é o Deus. Será que você consegue agora tentar imaginar o tamanho desse Deus que você serve? É só um pouco. Tão grande é o seu poder, tão imenso. E no Salmo 147:4, não precisa abrir, diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome, para confirmar. Cada uma, amados. Agora você vai naquele versículo que eu falei para você, Ele não tem menosprezado as nações, Ele não tem menosprezado as nossas vidas, amados. Ele formou a cada um de nós, a cada osso, a cada parte do nosso corpo. Ele se importa. Ele criou o homem. E quando Ele criou, Ele achou algo maravilhoso. E para o louvor dEle, para a honra e glória dEle. É para isso que nós fomos criados. E muitas vezes nós esquecemos disso, na nossa correria do dia a dia. Amados, vejam bem, Deus é tão grande, tão poderoso, tudo está em suas mãos. E quando chega, hoje eu comentava, acho que foi até com o pastor Reginaldo isso. E quando chega o homem, você vê de tudo isso que nós ouvimos agora falar. De que Deus criou, de que Deus fez, de que Deus formou e do que Ele faz. Só um pouco, Ele faz muito mais. Daí quando Ele chega diante de cada um de nós, Ele dá a oportunidade de nós escolhermos. Ele dá a oportunidade de nós escolhermos. Que a sua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele não abre, Ele não arromba essa porta. Se você abrir, Ele vai entrar. Você imaginou isso, o tamanho desse Deus? Aí chega diante do homem, Ele vem e nos dá essa escolha. E o pastor Reginaldo até comentava que Ele dá a escolha, Ele ainda mostra. E é verdade, Ele mostra ainda o caminho melhor. Ele ensina o caminho melhor. E a sua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele fala ali também sobre as bênçãos e as maldições, Ele ensina
Ele fala que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Só que como Ele é um Deus que nos ama e muito, Ele ainda fala, escolha pois a bênção, para que vivas. Então Ele chega diante do homem e Ele ainda dá essa oportunidade. Ele não vem, Ele não sacode, não. Ele deixa essa escolha para o homem fazer. É verdade que há momentos difíceis, dias de tribulação, de aflição, de angústias. É verdade. Os dias são maus. Lutas, quantas? Várias. Todos os dias. Todos os dias. Olha um pouquinho mais para frente, Isaías 41, amados. Do 10 ao 18, diz assim. Porque o Senhor não esquece de nós, amados. Ele não está desatento. Os seus olhos estão sobre as nossas vidas. Os seus ouvidos não estão agravados. Os seus braços estão estendidos a ponto de nós alcançar este Deus. E Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que dentes agudos e montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás, e o vento os levará. Esse padejarás, amados, é como atirar para cima, como palha, ao ar, numa eira para ser limpada. E o vento os levará, e o tufão os espalhará, ainda que isso aconteça, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei os rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Amados, esse é o Deus ao qual nós servimos. O louvor pode estar subindo. Esse é o Deus ao qual nós estamos constantemente glorificando, constantemente louvando e engrandecendo. Esse é o Deus que não tem esquecido de você nem um segundo. Ainda que você diga, o Senhor tem se esquecido de mim. Não, o Senhor não tem se esquecido de você. Porque Ele diz na sua palavra que ainda como a mãe possa esquecer do teu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Eu nunca te abandonarei. O Senhor não abandona. O Senhor não abandona. Daí você entende o que Abacuque quis dizer ali no versículo. Que todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É porque Ele no momento, quando Ele começou ali, que nós lemos ali,
no capítulo 2. Ele parou ali naquele momento, ele começou a meditar. O que muitas vezes nós não fazemos. Nos nossos dias atribulados. Nos dias de correria. Mas aquele momento ali, ele tirou aquele momento para conhecer mais a Deus. A conhecer da grandeza de Deus. E ali ele começou a ver, falou, meu Deus, o Senhor é muito grande. O Senhor é imensurável. Eu não posso medir aquilo que o Senhor pode fazer. Mas uma coisa eu posso, é crer. Isso eu posso, é ter fé. Isso eu posso fazer. Cada um de nós pode fazer isso. E é para nós fazermos isso. É para quando nós continuarmos essa caminhada. É para nós continuarmos crendo. É para nós continuarmos glorificando. É para nós continuarmos louvando a Deus. E ainda que falte algo, o Senhor está no seu alto e sublime trono. Ele está vendo. Mas o justo não vai perecer. A sua descendência não vai mendigar o pão. Não vai, amados. Não vai. Hoje eu estava comentando, testemunhando ali com o pastor Zé Luiz, pastor Reginaldo, o presbítero Rogério também estava ali. E não podia deixar de trazer esse momento. Foi algo que aconteceu ontem. Ontem eu fui com a minha esposa ali em São José dos Campos. Fui ao shopping, ele precisava pagar algumas coisas. E eu costumo parar no meu carro ali fora, tem uma ali, quando vocês forem, bem no semáforo da Dutra, passou ali a polícia militar. No primeiro semáforo, depois da original, ali que tem o carro da Volkswagen, tem uma loja bem de esquina, uma loja de móveis rústicos. Eu paro o meu carro ali naquele estacionamento. E eu estou falando isso por quê? Por causa da correria do dia a dia, mas a gente começa a ter uma aflição. É muito grande isso daí. Então nós devemos atentar mais, fazer como Abacuque. Descansarmos mais em Deus. E nós falhamos muito nisso. Eu falo disso porque, particularmente, eu falho muito nisso. E ali eu parei o carro, já peguei o documento do carro, coloquei na carteira, no bolso. Eu coloquei a chave no banco. Peguei ali o celular, a Jo já desceu, trancou a porta dela. Eu saí, já catei ali o alarme do carro, que fica fora da chave. Bati a porta, alarmei e nós entramos no shopping. Ficamos mais ou menos umas 2 horas e alguma coisa ali dentro. E quando eu saí ali do shopping, tinha que voltar, o Senhor já tinha dado a palavra ali, mas precisava arrumar, fazer o esboço. Né? O Senhor ali vai dando alguma coisa, você vai tirando, o Senhor vai falando. Na hora que eu cheguei perto do carro, comecei a bater a mão no bolso. Falei para minha esposa, você está com a chave? Ela olhou para mim e falou, não. E daí eu já fiquei preocupado porque eu não tenho costume de perder coisas. Eu não me lembro de ter perdido algo na minha vida. Então quando some algo, daí eu fico preocupado, porque eu não tenho esse costume de perder. Daí eu olhei para a porta estava aberta, o trinco. Daí eu desalarmei o carro, eu abri a porta, a chave estava em cima do banco. Daí eu entrei no carro, minha esposa entrou, a gente saiu. Ela olhou para mim e falou assim, tá vendo? Não adianta você ficar preocupado com as coisas. Não adianta você ficar preocupado em trancar tudo e sair e fechar e fazer isso ou aquilo. Se Deus não guardar, não é o homem, amados. Não é o homem que vai guardar. Aquele ponto ali, muitas vezes tem pessoas ali naquele semáforo, pessoas pedindo dinheiro, pessoas ali fazendo malabarismo, alguma coisa, e é assim mesmo. Daí você sai dali, você sai fazendo o quê? Qual que é a palavra? Exaltando
e se alegrando no Senhor. Porque o Senhor é quem guarda. É o Senhor quem guarda, amados. Isso aí é mais uma prova de que é o Senhor, que se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não fazemos nada. Daí encerrando, diz aqui, no 28, 29 diz assim, de Isaías 40. Não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É nele, amados. E se nós formos olharmos aqui, esses dias eu estava ouvindo a ministração, e a verdade, ela está numa ordem aqui, que não é normal essa ordem. Que fala essa ordem que subirão, depois fala que correrão, e depois fala que caminharão. Porque se você for analisar, o certo é você começar a caminhar, você começar a correr, e você começar a voar. Na palavra. Ela é a ordem crescente aqui, está decrescente, é isso, né? Mas por quê? Porque poucos, ou seja, quase nada das pessoas voam. O voar aqui é o quê? É buscar nessa palavra, é viver esta palavra, é comer esta palavra, é dormir essa palavra, é respirar esta palavra. São poucos os que fazem isso. Esses são os que voam. Os que correm já fazem um pouco menos. Provavelmente meditam, provavelmente, eu creio que buscam. Faz um pouco. E agora os que caminham são que algumas vezes meditam, algumas vezes buscam nessa palavra. E os que caminham, aí cai naquilo que eu acabei de falar. Começa a rotina, começa o cansaço, começa ali a você ficar exausto. Daí você começa a ficar pelo caminho. Fique em pé antes. Mas espera no Senhor. Confia no Senhor. Que o Senhor possa fazer nós enxergarmos diferente esta palavra do voar, do correr e do caminhar. Que agora então aqueles que, como nós, que muitas vezes, aqueles que caminham, possam então começar então a fazer a ordem, se você for ver a ordem que é normal. Começar a caminhar, mas começar a correr também, e começar a voar nesta palavra, a voar diante de Deus. E nós deixamos a desejar muito, muito. E quando a gente começa a meditar, a gente vê, falei, meu Deus, como nós somos falhos. Como nós somos falhos. Daí nós fazemos o que? Nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Daí nós vemos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aí nós vemos que nós não merecemos o que o Senhor tem feito, mas o Senhor faz. Por quê? Porque Ele nos ama, amados. E aquilo que Ele podia ter feito de maior para as nossas vidas, Ele já fez. Então não adianta nós queremos mais. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Porque Ele já entregou. Tudo aquilo que Ele tinha para entregar, Ele já entregou. Que foi o seu único filho.
agora cabe a nós fazermos. Ou seja, se você não entendeu ainda nesta noite, tudo o que você tem na tua vida, tudo o que nós temos na nossa vida, é o Senhor Jesus. Tudo. Quando muitos falam que pegam fogo em algo, pegam fogo na casa, o Senhor vai dizer, eu perdi tudo. Não, amados, esse aí perdeu as coisas. Que o Deus da vida, o Deus que nos dá força, Ele pode dar tudo isso de novo. Mas quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós não aceitamos, rejeitamos o Espírito Santo de Deus, daí você pode dizer que daí você perdeu tudo, que daí você não tem nada. Mas do contrário, a esperança, ainda que você pense que você foi cortado, você fala, não, Senhor, eu fui cortado, eu não tenho mais nada. Como foi ministrado no primeiro dia, o presbítero Marcos ministrou. Quando você está enxertado na videira verdadeira. A vida, amados. A vida. Porque a árvore, ainda que cortada, quando a sua raiz ainda está ali, embaixo da terra, ali diz a palavra que ao cheiro das águas, ela vai brotar. Ela vai brotar. Ela brotará. Porque sem Cristo, diz a palavra do Senhor, nós nada podemos fazer. Nós nada podemos fazer. Ou seja, nós não somos nada sem Cristo. Nós somos mortos vivos. Porque Cristo nos dá a vida. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado a Deus por esta noite, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada nesta noite. Foi aberto a Tua palavra, Pai. Eu agradeço, Senhor, por cada vida que se encontra neste lugar. Porque foi o Senhor quem os trouxe. Oh Deus, há uma preciosidade dentro deste lugar, Pai. Uma preciosidade que nós não podemos contar. É incomparável, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque Pai, Tu tens sido fiel para conosco. E nós temos sido falhos para contigo, Senhor. E a Tua graça, a Tua misericórdia tem estendido sobre as nossas vidas, dia após dia. E que nesta noite, Senhor, seja mais, Pai, um alerta para as nossas vidas. Porque nós abrimos aqui a Tua palavra. E a Tua palavra é como uma carta de amor, Pai. Que quando ela é aberta, Senhor, brotam ali palavras de amor para as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor nos ama. O Senhor quer o melhor para os seus. O Senhor quer o melhor para aqueles que Te buscam. Para aqueles que, Senhor, muitas vezes estão fracos. Mas o Senhor fala que o Senhor dá força ao cansado. Aqueles que não têm força alguma, o Senhor fala que o Senhor dá ali força. O Senhor ali exalta aquele que está abatido. Aquele que pensa que não tem vida. Oh Deus, ao sopro, ao hálito da Tua palavra, ali há vida, Senhor. Ali há vida, Senhor. Então, ao cheiro desta palavra, ainda, Senhor, que muitos não consigam nem abrir os olhos, eu creio, Senhor, que se abrirem a Tua palavra, vão sentir ali o Teu cheiro, Senhor, o cheiro de vida, o cheiro de Cristo, e ali eles terão forças, e verão que há vida nesta palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor,